Já estamos de volta para o último bloco de hoje do Hora Geral. Estou conversando com a Naira Rodrigues, fonoaudióloga e também ativista dos direitos de pessoas com deficiência. E recentemente ela deixou a... É presidência que a gente fala? Presidência. Do CONDEF, do né? CONDEF. Eu já vou também aproveitar em breve, eu vou trazer o Luciano Marques aqui. Você se dá com ele ou vocês brigam muito? Não, a gente briga. Mas, a gente discute muito. Ideologicamente. Ideologicamente, somos amigos. Quem me levou para o movimento social foi o Luciano. Não, o Luciano Então, é uma um figura grande amigo. Muito querida. Naira, tem pergunta chegando pelo 3041-6777. A Carolina Santana da Pompeia. Se alguém tiver alguma reclamação ou sugestão, deve procurar o CONDEF ou diretamente a Prefeitura? Então, se for alguma reclamação sobre órgãos públicos, tem duas possibilidades. Ou a ouvidoria do município, mas o CONDEF recebe as denúncias e as sugestões pelo 3223-5281. De novo? 3223-5281. Tá certo. E essas reclamações, elas... porque nós temos também a ouvidoria. Sim. Mas eu acho que o CONDEF seria o órgão mais direto. Sim. E vocês mandam um fiscal, vocês entram em contato com o secretário? A gente entra Como em que é o contato. trâmite? Então, assim, a gente recebe a denúncia, entra em contato com a secretaria de responsabilidade da questão, busca informações, traz a pessoa que fez a denúncia em geral para a gente, né, para o conselho, conversa, orienta. Se nós não conseguimos resultado junto às secretarias, junto ao Poder Público, nós vamos ao Ministério Público. Naira, e com relação aos estabelecimentos comerciais, lojas, restaurantes, muitas reclamações de falta de acessibilidade, de um local mais, assim, não digo privativo, de um local exclusivo para as pessoas com deficiência, está tendo esse respeito? Veja bem, Douglas, a gente tem muitas queixas sobre falta de acessibilidade em vários espaços públicos, né, privados e públicos, né, na verdade, porque, na verdade, as empresas acabam não investindo nisso, embora tenhamos legislação. Então, as lojas de roupas não têm, por exemplo, vestuários, né, provadores, desculpa, acessíveis. Não tem. Não tem. Embora tenhamos lei municipal, mas não tem os provadores acessíveis. Bom, intérprete de Libras nos locais é um sonho, né, de consumo, não existe mesmo. Agora, nós fizemos recentemente uma grande vistoria nos bancos, nas agências bancárias, a pedido do Ministério Público, e verificamos alguns avanços em algumas delas, em algumas agências, mas na grande maioria a gente ainda não tem. A acessibilidade ainda é vista como rampa, né, e elevador. A questão do piso tátil, dos caixas eletrônicos acessíveis, do atendimento para pessoas surdas, isso ainda não está contemplado. Eu tenho uma pergunta que chegou aqui pelo WhatsApp, mas só para terminar, Naira, qual o país que a pessoa com deficiência tem aí, seja de fato incluída na sociedade? Olha, eu acho que cada país tem sua cultura, né, e sua dinâmica própria. A Espanha é um país bastante inclusivo, o Canadá é um país bastante inclusivo, a França, por exemplo, com os prédios históricos, eles conseguiram acessibilizar aqueles museus, os prédios históricos, de maneira muito interessante. Agora, nós temos países que são referência mundial em muita coisa, mas que não são nada acessíveis. Por exemplo? O Japão, por exemplo. É mesmo? Ele é todo acessível, só que as pessoas com deficiência não saem de casa. Nós recebemos em Santos, há pouco tempo atrás, uma mãe que veio do Japão com uma criança com deficiência, porque lá o governo oferecia uma verba extra, um recurso para a família não tirar a criança de casa, tratar a criança, mas sempre no núcleo familiar, né? Então a criança não iria para outros... Mas é da cultura a gente respeita, povo, lógico. Né? A gente não aceita, mas a gente respeita. Exatamente. Então, na verdade, o Brasil está evoluído em termos de legislação. Hoje nós temos uma das melhores legislações do mundo em relação à pessoa com deficiência. Mas na prática? Mas a gente tem uma dificuldade enorme de transformar. Naira, o Fernando Silva acabou de mandar aqui uma pergunta pelo WhatsApp, que é o 981387000. Para você, o que deveria ser melhorado imediatamente em relação à acessibilidade? Eu acho que calçada. Calçada
é uma via fundamental, né? E nós não cuidamos das nossas calçadas. Nós, moradores, né? E o poder público, não sei qual é a dificuldade de fiscalização. Então é calçada. Eu acho que é o que devia ser feito hoje, agora, né? É calçada. Urgente. Urgente. Nara, a gente está chegando quase no final do Hora Geral. Eu queria que você tentasse relatar para os nossos telespectadores qual a dificuldade que você encontra. Você falou das calçadas, respondendo à pergunta do Fernando. Mas você não tem nenhum tipo de visão? A sua visão não é 5% numa? Como que é a sua deficiência visual? Não, eu sou cega, não enxergo nada né, em ambos os olhos. E, na verdade, a grande dificuldade no dia a dia é essa circulação na cidade, né? Ela é muito desgastante. Então, eu trabalho no centro da cidade e assim, cada vez que eu vou para o trabalho, desço do ônibus, vou circular até o meu trabalho, é um desgaste sempre maior do que o das outras pessoas, porque as calçadas são muito ruins, atravessar a rua é muito difícil, a circulação mesmo, como a gente não tem o piso tátil, por exemplo, eu desço na Praça Mauá, como é que eu atravesso a praça? Você vai de ônibus, né? Vou de ônibus. E aí, como é que eu atravesso a Praça Mauá? Né? Como é que eu vou... A circulação no centro de Santos é muito difícil. Você encontra muita solidariedade das pessoas ou não? Olha, você sabe que hoje em dia eu tenho encontrado mais do que eu já encontrei. Há tempos atrás, eu reclamava muito, porque aqui em Santos era muito difícil. Com chuva, esquece, ninguém ajuda ninguém, né? Você fica horas para atravessar uma rua e é difícil as pessoas ajudarem. Mas eu acho que as coisas estão mudando um pouco aqui na nossa cidade. E hoje eu tenho encontrado solidariedade em muitos lugares, com muitas pessoas, a coisa está um pouco mais fácil. Olha, chegou mais uma pergunta aqui da Denise Ferreira do Boqueirão, Naira. Em relação aos ônibus municipais, o serviço que é oferecido para portadores de deficiência, ou seja, pessoas com deficiência, é satisfatório? Olha, nós no Conselho, isso é uma questão que é sempre nos feita, e no Conselho nós recebemos pouquíssimas denúncias de transporte coletivo, de ônibus. Os ônibus, eles são adaptados. O que significa isso? Toda a frota é adaptada. Eles têm aqueles elevadores. Então, pessoas em cadeiras de rodas, elas usam o transporte como qualquer outra. Agora, eles não são acessíveis para toda a população, porque os degraus são altos, então pessoas idosas, com mobilidade reduzida, ainda têm muita dificuldade, né? E eu acho que falta um pouco de treinamento, principalmente nos ônibus intermunicipais, né, que servem Santos e as outras cidades da região. Eles param bem próximo da guia? Alguns param, outros não. A minoria para, a maioria não para. É que assim, como eu pego sempre o mesmo ônibus, eu não tenho dificuldade. Os motoristas já sabem, né? Isso que a gente tem uma rotina. Agora, assim, grande parte ainda dos motoristas, a gente tem dificuldades, principalmente pessoas que não têm deficiência muito aparente, por exemplo, uma pessoa com baixa visão. Os motoristas, às vezes, até tratam mal, porque acham que não é pessoa com deficiência, e aí a pessoa mostra a carteirinha, mas já houve, né, relatos de pessoas com baixa visão que o motorista olhou e falou, mas essa carteirinha é de verdade mesmo? Nossa, que absurdo. Né, questionando a pessoa e a pessoa fica constrangida. Então, eu acho que isso é um pouco da mudança da cultura e da política da empresa. Nara, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Quero agradecer sua presença. Você sempre ilustra com um tema que você é uma ativista, é uma batalhadora e encontre sempre espaço aqui no Hora Geral para você divulgar essas ações. E quando estiver próximo do evento em junho, você entre em contato com a gente para a gente divulgar, tá bom? Claro. Eu que agradeço aos telespectadores, agradeço a você, Douglas, pelo espaço. É sempre importante a gente falar desse tema. Ótimo. Estou sempre à disposição. Deixa eu deixar um beijo aqui para você. Continua aqui com a gente um pouco mais. Obrigado. Nós conversamos com a Naira Rodrigues, fonoaudióloga e ativista dos direitos de pessoas com deficiência. Parabéns ao Davi Oliveira, a Elaine Blanco, Isabel Matos, Ricardo Gonçalves, a Cátia Martins Rezende, a Edna Silva, Neide Santos, Edilene Alves Barros, o Luiz Fernando Alves Lima, o Birajara Nascimento, hoje completando mais um ano de vida. Um abraço, Bira. A Avani Costa, o Marcelo Del Bosco Amaral, vereador, hoje completando mais um ano de vida, vai ter uma festa na sua residência. E também o meu amigo André Canoilas.
se você completa mais um ano de vida. Parabéns, felicidades, um abraço assim, ó. Um abraço muito forte para vocês e até amanhã às 7 horas da manhã. Tchau!